Saudações e bem-vindo. Em Moçambique arrancam hoje as aulas relativas ao ano letivo 2021. Pela primeira vez, o país registra o início de aulas num contexto bastante adverso, contexto atípico em consequência dos efeitos da pandemia da Covid-19. Convidamos o professor Ismael Nhaz, em representação do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que nos vai ajudar a perceber como é que o setor se vai reinventar face a este contexto adverso. Doutor, é bem-vindo à Mídia Mais. Bom dia, seus telespectadores. E ouvintes também da Rádio Mais. E ouvintes da Rádio Mais. Portanto, de fato, é um ano atípico, mas o início do ano letivo é sempre um dia de festa. Infelizmente, vai ser uma festa muito contida, em que os nossos alunos vão à escola respeitando o protocolo da saúde, não se podem abraçar, não se podem saudar, vai ser uma coisa nova para eles. Os alunos que estavam o ano passado na 7ª, 10ª classe, estes já vêm com um pequeno hábito desta maneira de estar, mas a maior parte não conhece essas novas maneiras de estarem na escola. Portanto, um grande apelo que nós fazemos aos pais encarregados de educação, aos professores, às direções das escolas, é fazer cumprir o protocolo da saúde. Fundamentalmente a questão do uso das máscaras, o distanciamento entre os alunos, evitar pequenos agrupamentos na escola, fazer com que e é por isso que o ano a própria organização das aulas ela é caracterizada por um momento muito curto de estar na escola, com poucos intervalos e intervalos muito reduzidos, que é para só satisfazer as necessidades básicas, não é? Irem à casa de banho, ir beber uma água, qualquer coisa. O lanche tem que ser feito na sua carteira. Portanto, há muitas restrições colocadas aos alunos que é preciso fazer cumprir isto, e o professor aqui tem um papel desdobrado. Não é só dar aulas e sair. É preciso controlar todo o movimento do aluno. Então, este é um grande desafio que nós temos. Por que exceção para os alunos que no ano passado estiveram na 7ª e 10ª classe? Esses alunos da 7ª, que estiveram na 7ª e este ano já estão na 8ª, os da 10ª vão para a 11ª, já viveram isto. O ano passado tiveram estas restrições. Por força dos exames que tiveram tiveram aquele período de aulas e eles tiveram estas restrições. Já perceberam, mas estes outros nunca tiveram isto. Primeiro, chegar à escola, ter que lavar as mãos logo, medir a temperatura, não brincar. Quer dizer, vai ser uma realidade triste para o aluno, porque ele, quando chega à escola, para ele é uma liberdade. Portanto, esta liberdade é retirada, portanto, ele terá que se comportar de outra maneira. Mas a experiência que nós tivemos com estes alunos da 7ª e da 10ª é que eles se comportaram muito bem. Mas isto deve-se também a um grande trabalho que os pais fazem. Como é que o setor da educação e desenvolvimento humano se preparou para lidar de forma muito particular, sobretudo com crianças do ensino primário, que pela força da idade não têm todo este cuidado que os mais velhinhos podem ter? E estamos a falar de forma ainda muito mais particular dos novos ingressos, crianças que fazem 6 anos este ano. Este processo iniciou logo quando decidimos a retoma. Quando Sua Excelência, o Presidente da República, anunciou a retoma das aulas, nós, o ano passado, começamos a preparar esta. E a nossa projeção é que íamos conseguir ter todos na escola. Primeiro começamos com os alunos do 12º, depois veio os do 10º, depois da 7ª. Este processo ia ser contínuo, mas nós vimos que a realidade objetiva que nós tínhamos, a pressão que nós tínhamos das escolas, e estas novas dinâmicas, não conseguiríamos ter todos na escola. Então, nesse momento, começamos a preparar as escolas, preparar os professores e fazer algumas experimentações, que foi aquela experimentação que nós vimos e vimos que tivemos sucesso. Eu gostaria de dizer aqui a todos que a nossa retoma, enquanto muita gente advogava o ano letivo perdido,
a estratégia que nós usamos, de fato, no final, quando fizemos a avaliação, foi muito positiva. O resultado dos exames foi isto. Quer dizer, o resultado do exame que nós tivemos da 7ª, da 10ª e da 12ª não se diferencia dos anos anteriores. Então, isto foi uma grande vitória para nós. Portanto, o que nós sentimos é que quando estamos preparados e quando a comunidade escolar, isto quando estamos a falar dos pais, falamos da comunidade vizinha, falamos de todos, participam neste processo, nós conseguimos ter sucesso. Mas a nível da 12ª classe, diz que foi um sucesso em todas as classes de exame. Tivemos alguns focos de insatisfação, chegamos a ver, pelo menos nas televisões, em certas escolas de algumas províncias do país, já manifestarem-se pelo facto de terem obtido resultados bastante negativos, o que estava muito fora das suas expectativas. Não é verdade, porque aquilo era uma satisfação individual, que as pessoas estavam em choque, quer dizer, o seu insucesso culparam não ter aulas. E quando nós fazemos o análise global e nós não individualizamos, pegamos números, vimos quantos alunos foram ao exame em 2019 e quantos é que passaram. Quantos os alunos foram em 2020 e quantos passaram. Esta proporção não mudou. Portanto, para nós, isso é uma satisfação. Quer dizer, onde nós prevíamos ter insucesso, nós conseguimos manter, não é, o resultado dos anos anteriores. Se olhar para os resultados estatísticos e olhar para o resultado tanto da 7ª, olha, a 7ª até teve melhores resultados que o 2020, é impressionante. 20 teve melhores resultados que 19, mas é um resultado mínimo, 1,5%. Isso não significa nada. Mas as outras mantiveram, não, reduziram uma medida muito reduzida, meio por cento, 1%, mas não era isso que nós esperávamos. Nós esperávamos ter um resultado abaixo de 70%, 60%, mas conseguimos ter aqueles resultados. Portanto, é um grande sucesso. Agora, e é muito bom que os alunos ficaram insatisfeitos. Mais uma vez, mostra-se que os alunos estão a ganhar consciência de que eles têm que estudar. Portanto, quando os alunos reagem a um insucesso, para nós é muito bom. Há estatísticas que podem ser citadas ilustrando, portanto, este relativo sucesso que o país registra nos exames referentes ao ano 2020, como diz? Sim. Temos a estatística. Pode citar algumas? Qual foi o nível de aproveitamento, por exemplo, em cada uma das escalas de exame? Eu não tenho aqui em termos de números exatos, mas eu posso lhe dizer aproximadamente que a diferença do ano anterior e este não supera 1,5%. Foi este o valor. Eu lhe dizendo taxativamente qual é a percentagem vai ser difícil, porque não tenho aqui em mente. Se tivesse-me pedido, eu teria trazido isto. E eu, como não sou do departamento de exames, não tenho isto. Eu sou do departamento de organização e desenvolvimento curricular. Então, estes números já não tenho presente, mas eu tenho em termos proporcionais de que tivemos bons resultados. Olha, a 7ª classe ultrapassou os 75%, portanto isso para nós é muito bom. A 12ª anda nos 71%, 72%, se a memória não me trai, mas é a última estatística. Eu vi isto na apresentação e eu pensei que aqui íamos falar só do início do ano letivo, mas claro que esta é a oportunidade também de fazermos o balanço do ano anterior. Sim, porque a história nos ensina que devemos conhecer o passado, o presente, para projetar o futuro. É verdade. Mas há quem diga que estes exames do ano letivo 2020 foram também exames atípicos, ou seja, exames de conveniência preparados dentro do contexto. Estamos a falar de exames que terão tido uma certa facilitação comparativamente aos anos em que os processos ocorrem de forma tradicional. Isto não é verdade. Que era preciso ter em conta que os alunos não tiveram aquele tempo necessário na sala de aula. Pode ser uma impressão, mas isto é o seguinte: nós tivemos que ajustar os exames àquilo que nós ensinamos aos alunos. Quer dizer, não vamos fazer o exame diferente daquilo que nós demos aos alunos. O que nós fizemos foi, qual é o programa que vai ser cumprido? Nós tínhamos definido metas de cumprimento do programa para cada escola. Tivemos que ver a questão de cumprimento mínimo, porque o cumprimento de programas não foi igual em todo o país. Era preciso ver o mínimo e, a partir do mínimo, avaliar os alunos. Portanto, mas se olhar em termos de qualidade de exame, qualidade da pergunta, ver os objetivos que nós queríamos, ela por todos os anos.
Portanto, os exames não tiveram, o que tiveram era menos um conteúdo, não é? Porque, sem dúvida, em pouco tempo que nós tivemos, não era possível dar toda a matéria da 12ª classe, ou toda a matéria da 7ª, ou toda a matéria da 10ª classe. Foi preciso ver até onde iam o cumprimento dos programas e avaliar consoante esse cumprimento de programas. O ano letivo 2021 vai ser muito mais curto ainda, as crianças vão ficar menos tempo na escola. Como é que isto influi, como é que impacta na qualidade deste aluno que vamos formar neste 2021? Primeiro, os programas estão organizados de uma maneira muito interessante. Nós decidimos olhar para aquilo que foi o ano anterior e olhar de uma maneira equitativa e não olhar da maneira que todos tiveram aulas ou todos tiveram acesso às aulas na televisão. Para nós partimos do princípio. O que é que foi dado no ano anterior? Não é? O que é necessário dar este ano? Há classes que nós consideramos que não foi dado nada. Por exemplo, o aluno da 2ª classe, que eu vou aqui dar exemplo. O aluno que esteve na 1ª classe e este ano vai para a 2ª classe. Nós sabemos que é difícil, com fichas, com aulas, coisas, ensinar a escrever e coisas. O que nós fizemos é que o programa da 2ª classe tem cerca de 17 semanas da matéria da 1ª classe. E qual é o foco da matéria da 1ª classe? Ensinar a criança a ler e escrever. Isto é importante. Dar mais tempo a ela a desenvolver a capacidade da alfabetização. Aquilo que nós sabemos, escrever as letras, ler as letras, compor pequenas palavras que são aquilo que é conteúdo da 1ª classe. E as restantes 16 semanas vão ser para a 2ª classe. Portanto, há esta proporção, portanto, vê que demos mais primazia à matéria da 1ª classe e coisas. Mas nós olhamos o ensino não por classes, olhamos por ciclo. E o fato do nosso sistema estar organizado por ciclos de aprendizagem permite fazer essas recuperações. Muitos países que têm os sistemas por classe tiveram um grande desafio. Têm que repetir o ano. Nós não. O que nós fizemos é, olhamos qual é o nosso ciclo para ler, escrever e contar. É o primeiro ciclo de 3 anos, 1ª, 2ª e 3ª classe. Portanto, dentro deste ciclo nós estamos a reorganizar de tal modo a recuperar os alunos para poderem ler e escrever. Os alunos passaram da 2ª para a 3ª. Estes já tinham mais dinâmica, já sabiam escrever, já sabiam ler. Fizemos o seguinte, 13 semanas, que é o primeiro trimestre, não é? Todo com a matéria da 2ª, os outros 2 trimestres com a matéria da 3ª classe. O que é que nós queremos? É que estes, ao terminar a 3ª classe, tenham as competências construídas do primeiro ciclo. Portanto, fizemos este rearranjo. E fizemos outra coisa, é que o fato de, no 2º ciclo, haver muitas mais disciplinas, focalizamos em disciplinas muito mais importantes. Por isso há suspensão temporária de algumas disciplinas. Nós suspendemos temporariamente algumas disciplinas para dar foco. Qual é o foco do ensino primário? Quem terminar o ensino primário tem que saber ler e escrever bem. Portanto, é isto. Então, os alunos que estão neste momento na 4ª, 5ª, 6ª classe e 7ª, que é antiga, 6ª e 7ª vão ser do antigo sistema, 4ª e 5ª é um novo sistema que introduzimos agora no âmbito do Sistema Nacional de Educação. Estes têm mais tempo para consolidar de tal modo a construir as competências que nós queremos do 2º ciclo do ensino primário. Portanto, e há aquela parte transitória dos alunos da 6ª e 7ª classe que nós ajustamos e reduzimos muitas disciplinas, porque a antiga 6ª classe e a 7ª classe, que são estes que o sistema está a terminar, eles tinham muitas disciplinas. Portanto, foram suprimidas várias disciplinas como educação musical, ofícios, moral e educação cívica e educação física, etc. Mas não porque essas disciplinas não sejam importantes. Mas é o seguinte, eu quero fazer um bolo, tenho que olhar para os meus ingredientes e dizer o que ingredientes eu tenho para eu ter um determinado bolo. Neste momento eu quero que bolo? Quero aquele bolo, não é? Que é importante para mim ler, escrever e contar. O que é que eu tenho que fazer?
dar mais atenção. É isto que nós fizemos. Reorganizamos o sistema. Este período todo que nós ficamos sem aula foi trabalhar para fazer programas novos. Hoje as direções provinciais estão com um desafio enorme. Eu falei ainda no fim de semana com o diretor provincial, dizia, olha, diretor, você tramou-me. Eu pensei que aquilo que me mandou por e-mail fosse coisa. Eu, quando fui imprimir, era uma resma. Eu disse, sim, é uma resma. Programas ajustados da primeira à 12ª classe. Todos eles ajustados, adaptados a cada realidade de cada escola. Portanto, ele tem um grande desafio de imprimir isto e colocar para as escolas, não é? Informação mais ajustada, mais atualizada, mais direcionada para nós termos capacidade de vencer este desafio que nós temos. Este aluno que é formado com um X número de disciplinas, portanto, disciplinas muito mais reduzidas, pelo menos neste 2021, vai ser igual ao aluno que foi formado num contexto antes da pandemia da Covid-19, tinha totalidade de disciplinas. Porque quem pensou em introduzir aquelas disciplinas para aquelas classes é de acreditar que pensou bem. Sem dúvida. Mas quando nós estamos perante as restrições, nós temos que olhar, não é, aquilo que é fundamental. O que é importante. Não seja que a outra situação é menos importante. Eu faço esta brincadeira quando estou a dar as minhas aulas no âmbito da gestão. Eu digo, é a mesma coisa que a gente ter fazer convites de casamento. Todos na família são importantes. Mas a gente olha o recurso que a gente tem e a gente começa a dizer, não, o meu avô não pode faltar. Porque este é que me criou, este é que me deu os primeiros ensinamentos. Não. Os meus pais têm que estar porque são meus pais, mas o meu avô não pode estar. Mas aquele meu tio, que nem é meu tio de sanguíneo, mas é aquele que me ajudou a ir à escola, não, aquele também não pode faltar. Então é assim que nós temos que fazer, temos que olhar e dizer, olha, todos são importantes, ninguém pode faltar, mas afinal de contas, onde é que nós queremos chegar? E ir para as competências fundamentais, chegarmos lá e dizer quais são as competências do aluno que termina o segundo ciclo do ensino escolar. Quais são as competências fundamentais? E olhar e dizer, aqui ele tem que saber ler e escrever. Se não souber ler e escrever, não vai fazer nada na 8ª classe. Então, vamos nos focalizar em questão de leitura, escrita e contagem. Mas é importante a educação moral. É muito importante. Numa sociedade onde se lamenta na atualidade a degradação de valores morais. Isso mesmo. Mas vamos fazer o seguinte. Mas isto não podemos dar na aula de português, quando estamos a ensinar a ler e contar. Por que não, em vez de estarmos a coisa, é isto que nós orientamos nos nossos programas. Em vez de pegar um texto qualquer, não é? Vamos pegar um texto, não é, que vai falar de aconselhamento, depende da realidade, daquele momento em que nós estamos a tratar, não é? Se é o dia do pai, como foi aquele, vamos tratar da questão do respeito à família, da questão da coisa. E enquanto estamos a ver o que é o verbo, o que é a mensagem que nós estamos a discutir é outra, não é? Portanto, nós temos de ser muito criativos e inovadores no processo. Esta é a tarefa do professor. Um professor que não é criativo, não é inovador, ele não pode ficar como um indivíduo que repete receitas. Eu costumo dizer, a grande diferença entre o médico e o professor é que o professor tem que fazer previsão de tudo, do comportamento. O médico, que ele quer ver a questão, não é de desenvolvimento da saúde, e ele não olha as outras coisas. Então, o professor não, ele tem que ser muito visionário. Ele tem que ser capaz de olhar para o aluno de uma maneira diferente, não como um número, mas como um ser que é diferente dentro da sala de aulas. Portanto, este é que é o grande desafio. Então, o que nós fizemos foi reduzir as disciplinas, não prejudicando o aluno, não prejudicando as competências que o aluno tem de construir naquele ciclo, mantendo as competências, criando recursos de tal modo que as outras disciplinas pudessem ir buscando os outros recursos. Por exemplo, eu tenho recebido uma série de reclamações sobre a educação física. A educação física é muito importante, até neste momento de pandemia, porque, de fato, nós temos que ter o nosso sistema funcional. O grande desafio que existe é que é difícil organizar os alunos
turmas enormes que nós temos, nossas turmas têm um tamanho. O número de turmas na escola é maior, para aproveitar o espaço, primeiro. Depois, o número de alunos na turma também é maior. Depois, esta doença coloca-nos um desafio. É o contacto e é o uso de máscara. Qual é a atividade física que tu podes fazer com máscara, não é? E com esses condicionamentos todos. Então, muitas das vezes, estes nossos especialistas de educação física, eles têm razão, porque eles estão a olhar para a questão física, mas eles têm que ser mais também, olhar este problema de uma forma holística e dizer, olha, ok, afinal de contas, o físico é muito importante, mas para o desenvolvimento deste físico ele tem que respirar. Ele com máscara não pode fazer educação física. Portanto, eu tenho aqui um desafio. Muitos professores vieram dizer, não, mas nós podemos fazer ginástica. É verdade, podíamos fazer ginástica. Mas isto acontece, por exemplo, em escolas destas em que a turma tem 6, 8 alunos. Isso podes fazer. Sais para um campo, os miúdos estão distantes 5 metros, fazes atividade. Claro, aí é possível. Mas as nossas realidades são totalmente diferentes. É isto. Os professores de educação física estão desesempregados, pelo menos neste ano letivo. Não estão desempregados. Esta é que é outra maneira de olhar para a escola. Os professores de educação são muito úteis neste momento de pandemia, porque estes estão preparados para a questão da saúde. É estes que têm mais informação que muitos na escola sobre questões de cuidado de saúde. São estes que podem ajudar nestas normas de cumprir o distanciamento, etc., de controlar, de fazer. Estes vão ser aqueles que vão ajudar o diretor de escola, o diretor pedagógico. Estes têm papel muito importante. Portanto, estes são aqueles que vão ter que ajudar a supervisionar, a fazer coisas. Quer dizer, e o professor de educação física não é só professor de educação. Muitas vezes a gente olha professor de educação, aquele que anda a ensinar as pessoas a fazer ginástica. Não é verdade. Ele tem uma formação muito complexa. Ele pode ajudar na questão das ciências naturais, ele pode ajudar muito na escola. Portanto, o que nós temos que fazer é aproveitar o máximo. Neste momento, a escola precisa de mais gente. Não podemos dizer que há uns que estão sedentários. Não, todos são úteis. Mas exigir a criatividade aos professores neste contexto específico, em que eles tiveram um curto espaço de tempo para poderem se adaptar muito rapidamente, não é pedir demais? Não é pedir demais. O professor... Até hoje há pessoas que vão iniciar as aulas, não sabem em concreto o que efetivamente têm de fazer. O grande problema, o professor tem que ser o maior criativo do mundo. É o professor que muda o mundo. Portanto, mas será que há esta consciência no nosso contexto? Na nossa preparação dos professores, uma das coisas que nós damos são as disciplinas de didática. As disciplinas de didática são para prever situação, não é para só fazer receitas de aulas. É para prever realidade. Quando nós preparamos um professor, nós preparamos, olha, aquilo que tu planificaste na sala de aulas não é aquilo que vais encontrar na sala de aulas. Tu planificas e vais encontrar uma realidade. Tu podes chegar a dizer, olha, eu vou fazer este meu programa na sala de aula. Aparece um aluno, ou com muito conhecimento, ou com muita dificuldade. E tu tens que mudar a estratégia da aula. Portanto, este é que é o professor. Portanto, o professor é um indivíduo que tem que ser visionário. Ele tem que acompanhar tudo. Portanto, é por isso que ele é professor. Portanto, nós não estamos a pedir, olha, os professores surpreendem-nos. São eles que nos colocam... Pela positiva ou pela negativa? Pela positiva. Eu não gosto de pegar aqueles professores que não são verdadeiramente professores, que denigram a imagem da classe. Mas a maior parte dos nossos colegas professores, eles fazem o impossível. Nós vimos com este processo das aulas das classes de exame o ano passado. Eles fizeram o que nós não imaginávamos. Eles conseguiram comprimir a matéria, conseguiram dar a matéria. O resultado dos exames que nós tivemos em 2020, estes resultados são dos nossos professores. E é isto que nós mostramos, que os nossos professores são muito bons. Portanto, é isto que nós confiamos. E acho que é isto. Se nós formos com esta vontade e esta fé de que temos gente e não pensar só em questões negativistas, nós vamos ter sucesso. E é isto que nós temos que ir. E vamos ter aulas também aos sábados? Vamos ter aulas aos sábados. Este é um desafio que nós temos. A condição básica, a condição indispensável para se voltar às aulas, hoje é o primeiro dia, portanto, de aulas relativas ao ano 2021, é termos água
em todas as escolas. Como é que nos preparamos nesse sentido? Olha, no início havia um sonho que nós era possível termos água corrente em todas as escolas. Só para quem não conhece o nosso país, não é? A realidade do nosso país. Nós temos que olhar para o nosso país e olhar. A questão da água no nosso país é um grande desafio. O que é importante? É que a escola tenha água para fazer a lavagem das mãos. De onde é que vamos buscar esta? Se sai da torneira, sai de um furo, se vamos buscar outro lugar, não é o grande, não tem muita importância. O importante é que a escola tem que conseguir ter água. Nós tivemos experiência nesta altura dos exames, em que os miúdos vinham com as suas garrafas de água e chegavam, despejavam naqueles baldes para lavar as mãos. Cada um vinha na sua casa com uma garrafa de 1,5 litro e chegava ali e despejava. Depois os outros tinham possibilidade de lavar água. Esta é a realidade nossa. Portanto, nós temos que conhecer esta realidade. Não podemos pensar que Moçambique tudo é uma urbe em que abrimos a torneira e sai água. Não é verdade. Portanto, o que nós precisamos é, os pais, é preciso cada escola com a sua realidade, olhar para a sua realidade objetiva e dizer, olha, nós vamos conseguir fazer isso. É verdade que nós fizemos o enorme esforço de colocar água nas escolas, onde foi possível fazer furos, puxar as canalizações, onde há canalização, mas há lugares em que não há água. E vivemos daquela pouca água que nós temos. Temos que nos sabermos ajustar a essa realidade. Agora, o que seria injusto é que houvesse algumas crianças a terem aulas, outras a não ter aulas. O que está a acontecer é o seguinte, consoante a realidade, e estávamos a falar do sábado, nem todos vão ter aulas ao sábado, não é? Não são todos que vão ter aulas ao sábado, vai variar muito de escola para escola, da realidade de cada realidade. Nós preparamos horários e ajustes de programa para cada realidade. Nós temos planos de estudos para aquelas escolas que as turmas não ultrapassam a 30 alunos. Por uma escola que a turma não ultrapassa 30 alunos, ela vem todos os dias à escola. Tem vida normal. A única coisa, a diferença que tem é que fica menos tempo na escola, cerca de 4h30, tem intervalos de apenas 5 minutos, tem um intervalo de 10 minutos, não é? Mas para aquelas satisfações de necessidades básicas, aquele intervalo de 5 minutos não sai da sala de aulas, aquele de 10 ele sai para esticar um bocadinho, apanhar um bocadinho de ar lá fora, mas os outros intervalos ficam na sala de aulas, portanto, é outra realidade para os alunos. Temos escolas em que os alunos vão ter que vir na segunda, outros na terça, este que vem na segunda vem na quarta, este que vem na terça vem na quinta, e na sexta-feira o dia fica dividido em duas partes. Uma parte vem os que vieram na segunda, outra parte do dia vem os que vieram na terça-feira. Portanto, durante os 5 dias conseguimos resolver em que todos venham à escola e venham 2,5 vezes por semana à escola. Há outros em que as turmas são enormes, com quase 75 alunos, temos que dividir, não é? Em 3 grupos, então aí temos um grande desafio. Eles só vêm 2 vezes por semana, então há um grupo, se a turma está dividida em 3 grupos, o grupo A, grupo B, grupo C, o grupo A vem na segunda e vem na quarta, ou vem na quinta, aliás. O grupo B vem na terça e vem na sexta, mas o grupo C vem na quarta-feira, só pode vir ao sábado. Então, é estes que vêm ao sábado. Portanto, escolas em que os alunos vêm mais ou menos 2 vezes por semana. Antes da pandemia da Covid-19, o setor da educação já se queixava de que o tempo de permanência das crianças na escola é muito pouco. Precisava-se de muito mais tempo para poder garantir, portanto, a disseminação do processo de ensino, mais ou menos até os níveis desejados. E agora vão ficar muito menos tempo. Como é que se compensa este grande déficit a pensar num aluno que queremos formar com uma certa qualidade, para não comprometer a futura geração? Isto resolve-se basicamente com uma organização muito forte. E é preciso fazer com que aquilo que nós ensinamos num sistema mais híbrido, em que tem que ser as aulas na sala de aulas
e uma parte, aquele que o aluno fica em casa, não seja para brincar ou fazer outra coisa, seja para estudar. E o que é que o professor tem que fazer? No momento em que está com os alunos na sala de aulas, não é? Preparar a nova informação, preparar os novos conteúdos, trabalhar com ele. Levar mais a parte da consolidação, de coisas, para eles fazerem mais em casa. E quando eles voltar, ter as dinâmicas de como corrigir, como olhar para corrigir aqueles trabalhos que ele mandou para casa, como trazer soluções para a coisa. Mais uma vez, o professor é chamado aqui a ser muito mais inovador. Portanto, ele tem que ter estratégia de como controlar isto. Isto está a acontecer e acho que o que nós vimos no ano passado dá-nos mais energia para nós dizermos, olha, vamos para isto. É difícil trabalhar o aluno quando não está contigo na sala de aulas. Isso é complexo. Mas esta é a realidade que nós temos. Não podemos fugir desta realidade porque é uma realidade externa. E é depois um bicho que a gente não vê. E que nós não sabemos como é que, a qualquer momento, eu aqui estou consigo a conversar, o fato de termos ter que tirar a máscara para a nossa expressão facial ser mais visível para os nossos telespectadores, podemos correr risco. É este que é o grande desafio que nós temos. Como é que o ano de 2021 arranca do ponto de vista de material didático? Nos anos anteriores não faltaram queixas. De fato, é interessante que este ano, o fato de todas as classes terem que olhar para matérias das classes anteriores, significa que os alunos têm um material com eles. Este é que é o grande desafio que os alunos têm. É que aquele período que eles ficaram em casa não tenham destruído os seus materiais. O seu livro, fundamentalmente o livro que é do ensino primário e que é dado pelo Estado, e o Estado promove, este é um livro que é mais ou menos empréstimo. Portanto, este livro não pode ter-se perdido durante este processo. Se este livro ficar perdido, fica um grande desafio para a escola. Porque era um empréstimo que lhe deram emprestado, que tem que servir aos outros. Mas nesta altura, nem serve aos outros, tem que servir a si mesmo. Porque as aulas começam com a matéria daquele ano que não usaste aquele material, então o menino ou a menina tem que trazer este material bem conservado. E este é um dos grandes desafios. Conservação do material. Os livros têm que ser conservados. Os livros têm que ter uma duração de 2, 3 anos. Têm que servir a estas 2, 3 gerações. Nós não somos um país rico capaz de proporcionar livros todos os anos. Nós damos todos os anos um livro novo ao aluno da primeira e da segunda classe, porque o livro é livro-caderno. Ele escreve e também, pela idade, ele não pode... Mas nessa altura nós já ensinamos a encadernar, cuidar o caderno. Para quê? Para que na terceira, quarta, quinta classe ele saiba dizer, olha, eu uso este caderno, este livro tem que ser devolvido para o meu irmão no próximo ano ele usar. Portanto, para nós fazemos nós fazemos uma reposição na ordem dos 40% a 60%, consoante as classes. Não é? Portanto, este ano fizemos uma reposição a um nível muito mais alto, porque vimos que era uma questão da pandemia e foi necessário repor livros. Mas também outro desafio nesta coisa dos livros, não é? Os livros são impressos fora do país. E esta coisa da Covid-19 não foi global e fez parar muitas empresas. Hoje nós temos dificuldade de livros impressos para eles estarem em Moçambique. A cadeia da educação é complexa porque se a nível da escola se pode garantir algum controle, portanto, a pensar na prevenção da pandemia da Covid-19. Mas já há outro interveniente aqui nesta cadeia, que é a mobilidade. E aí quase que o setor da educação não entra. Mas não pode ficar indiferente a pensar que a sua responsabilidade começa e termina apenas na escola. Como é que o setor da educação intervém nesta cadeia para assegurar que as crianças cheguem à escola menos expostas, portanto, à probabilidade de serem infectadas pela pandemia da Covid-19 e, em consequência, tornando as escolas um maior foco de transmissão do vírus? Uma das coisas que nós fizemos foi evitar que os alunos do ensino primário tivessem frequências em escolas muito distantes. A cidade de Maputo é um exemplo. Temos hoje
aparecer muitas escolas junto às comunidades, nos bairros, etc., para evitar que as crianças tenham que deslocar, tenham que fazer grandes percursos e um dos grandes desafios é o nosso famoso transporte. Portanto, são muito poucas crianças do ensino primário que fazem deslocações enormes. Muitas delas, se olhar, eu costumo ver alguns críticos que falam, mas não conhecem o nosso sistema. Eu que ando nos bairros todos, e eu estive este fim de semana, propositamente, mesmo com o show, para ir ver as escolas, não sei as coisas. Nós temos hoje temos muitas escolas junto às comunidades, então o que é sair e andar menos de 2, 3 quilómetros para chegar à escola, que é aquilo que é possível fazer a pé, e os alunos fazem a pé para chegar à escola. Agora, sem dúvida, no ensino secundário é onde nós temos um grande desafio, não é? As escolas estão muito mais distantes, os alunos têm que percorrer grande distância, e aí apelamos que os alunos olhem para esta medida de distanciamento, porque isto é muito importante. É verdade que trazemos esta questão do uso da máscara, mas muitas das vezes não é eficiente fora da escola. Nós vimos, e aí é que nós temos que fazer. E este papel de chamar a atenção aos jovens, às crianças, tem que ser papel de todos nós. Não posso dizer aquele não é meu filho, então nós temos que dizer, olha, cuidado, não podes te comportar desta maneira, porque nós estamos a viver um momento difícil, que é o momento da pandemia. Porque nós estamos colocados aqui num grande desafio, é que não podemos ficar eternamente sem ir à escola. Já não há possibilidade, ficamos um ano e alguma coisa sem ir à escola, nós não podemos ficar mais período. Portanto, é isto, quer dizer, também temos muitas outras necessidades, não é só a escola, temos muita coisa e não podemos parar, a vida não vai parar, nós temos que nos ajustar a esta realidade. E esta realidade exige-nos a isto, é mais disciplina. Mesmo nós, os adultos, nós temos hábito, mesmo nós que trabalhamos nesta atividade menos coisa, mas quando a gente, depois de uma jornada de trabalho bem cansado, dá-nos vontade de ir sentar num lugar, apanhar um ar. Quem bebe um copozito, ou toma um cafezinho. Porquê? Faz parte para nós. Mas temos que nos restringir, temos que dizer, olha, ok, eu vou, tomo o meu café em 5 minutos, retiro ou tomo o meu copozinho, eu relaxei um bocadinho, 5, 6 minutos, tenho que isolar. É isto que nós temos que fazer. É o que nós temos que fazer. Esta doença, a grande arma dela é a prevenção. Não é a cura. Nós vimos que ainda não temos a cura delas e coisas. Portanto, a prevenção é o fator-chave para nós vencermos esta doença. Por isso que nós fizemos isto. Por isso que nós não queremos ter turmas, não é, muito cheias. Respeitamos o distanciamento, criamos as condições, as escolas receberam algum orçamento muito pouco, que é aquilo que nós conseguimos, que é para eles conseguirem ter o sabão, a água, ter os produtos para desinfetar, poderem desinfetar de um turno para outro, não é? É isto que nós fazemos, é um esforço enorme para o país. Ismael Nhaze, quadro sénior do Ministério da Educação, foi nosso convidado hoje para conversar à volta dos desafios que impõem ao setor em particular, num processo transversal, a pensar precisamente no início hoje, a escala nacional das aulas relativas ao ano letivo 2021, é um arranque num contexto bastante adverso e atípico face à pandemia da Covid-19. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência.